Olá, eu sou Hulk Janelli, professor universitário, design de produto e sócio criativo da Atom Studios. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa curiosa. Durante todo esse processo aí dos processos de produção, a gente está falando sobre como produzir, que tipos de processos de produções que existem e assim por diante, a gente está falando muito sobre uma terminologia que é o molde, fazer o modelo, o molde e assim por diante. Bom, mas afinal, você sabe o que é um molde? Bom, o molde é bem mais complexo e bem diferente do que você imagina, certo? Bom, dá like aí que pra gente é importante, se inscreve no canal, não esquece de seguir agora a gente no podcast, no Instagram e também no Facebook e roda a vinheta. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Bom, efetivamente, quando a gente fala sobre molde, a coisa que a gente mais pensa que molde é isso daqui. Ou seja, o molde, ele parece, ou a gente acha que ele é simplesmente uma cavidade. Então, aquele modelo, aquele buraco que eu faço é o molde. Então, desse molde eu tiro os modelos, né, em casting, de várias formas. Só que, de fato, o molde, ele é um pouquinho diferente disso, tá? O molde, na verdade, ou essa peça que é para fazer os modelos, né, eles têm várias partes envolvidas. Essas partes envolvidas, elas estão muito mais relacionadas à construção desse molde. E isso é importante a gente entender como funciona. Bom, basicamente, o que a gente pode falar que faz parte para tirar um modelo ou tirar uma peça? A gente tem o molde, a gente tem a cavidade, a gente tem tacelo, a gente tem o porta-molde. Ou seja, faz parte daquilo que a gente acredita ser o molde. Então vamos parte por parte. Aquilo lá que você pensa, chama de molde, que a gente pensa, que as pessoas pensam que é o molde em si, que é onde eu coloco a peça, que é aquele o buraco, né? Que tem que ter o buraco, eu jogo o material que eu quero moldar, tal. Aquilo lá não é molde. Aquilo lá é o que a gente chama de cavidade. Essas cavidades, elas podem estar, sim, no molde. Nesses moldes, são essas peças metálicas, ou molde em si que a gente faz, vamos dizer molde de silicone. Tá? Quando você vai lá e tira o molde de silicone, bota o bonequinho e tira o seu molde de silicone. Tá? Ele provavelmente vai aparecer aí, né? Quando você tira o molde de silicone. Quando você tira esse molde de silicone, a gente acredita que aquilo lá é o molde. Oficialmente, aquela forma que está em volta, aquilo lá é o molde. O que tem dentro é a cavidade. Mas por que raios, então, eu chamo de molde? E por que raios eu não posso chamar de molde se aqui eu tenho a cavidade? Porque oficialmente, nas indústrias, uma empresa ela faz muito mais cavidades dentro de um molde. Se você olhar esses copinhos de plástico que você bebe, você toma em 5 segundos a água aí e olhar ele na parte de baixo, você vai ver que ele tem uma numeração. Ali é o jeito mais fácil da gente ver. Você vai ver que ele tem uma numeraçãozinha lá embaixo. Eu não estou falando a numeraçãozinha que está dentro das flechinhas. Aquilo lá é questão de reciclagem e o tipo de material, tá? Mas eu tô falando uma numeração que às vezes é aleatória. Tem lá número 16, número 32, número tal, e vai falando. Vários produtos têm isso, tá? Se você abre produtos, o mesmo tipo de produto e começa a olhar, observar ele por dentro, você vai observar que tem esses números que são meio estranhos, são aleatórios. O que é isso, né? Oficialmente, o que ele é? Dentro de um molde, existem várias cavidades de um mesmo produto, ou seja, esses copinhos plásticos eles são feitos eles são feitos em um molde, mas não é um molde de uma cavidade, é um molde de várias, né? Acho que o número mais alto que eu achei de copinho foi 74, então é capaz de ter moldes muito maiores, tá? Mas aquele molde possuía 74 cavidades daquele copinho. Então eles eram injetados todos ao mesmo tempo, esses 74. Isso otimiza a produção, acelera, tal. E por que é importante ter essa numeração? Porque se der defeito em alguma dessas cavidades, você não tem que parar o molde, você só tampa aquela cavidade e continua injetando e fazendo o processo. Então, oficialmente, quando a gente às vezes faz o molde caseiro, né? Quem é designer, que trabalha com isso, faz bastante. Ah, vou fazer o molde da peça. Oficialmente a gente está fazendo a cavidade e daí você tem o molde que é o produto, tá? É aonde eu estou fazendo essa cavidade, o conjunto. Cavidade e esse lugar é o que a gente chama de molde. Por isso que a gente chama molde. Mas oficialmente é importante entender que o molde pode ter mais de uma cavidade. Tanto que tem vários produtos que, para garantir a qualidade de injeção, a qualidade de cor dos produtos, né? Quando você fala, o produto tem frente e verso, eu quero garantir que a cor amarela que eu estou fazendo do material seja igual a essa cor, né?
Essa questão de cor é uma coisa super delicada no processo de produção, tanto que ela é tão delicada que a gente vai depois retomar esse assunto mais lá para frente, para explicar o que acontece. Mas resumidamente, qual é uma das soluções que a indústria chega para fazer com que as cores elas batam, já que eu estou botando material lá e pode ter variação entre um material e outro, né? Eu coloco numa primeira rodada, até numa outra máquina e pode mudar bastante isso. Eles fazem as duas cavidades no mesmo molde. A cavidade onde representa a tampa de cima, vamos dizer, e a cavidade onde representa a parte de baixo de um celular, vamos dizer, ou de um mouse, né? Vai ter que ser nessa cor amarela, né? Isso daí garante com que o material seja o mesmo, isso garante com que a cor seja a mesma, ou seja, na hora que eu grudo as duas partes, na hora que eu aproximo as duas, elas vão estar com a mesma cor. Isso é muito usado em brinquedo também, né? Porque o brinquedo, ele, pô, imagina, você pega um boneco e daí você vê que a parte da frente da cara e a parte de trás, a pele está com outro tom, né? Isso é super tosco, né? E isso acontece bastante. Tanto que você pode observar em alguns brinquedos que muitas vezes acontece que o rosto tem uma cor diferente do pescoço. Porque o pescoço foi injetado junto com o corpo, muitas vezes, e o rosto foi injetado num outro lugar. Ou foi feito num outro molde, de uma outra forma. Não necessariamente injetado ou de outras formas, tá? Mas foi feito em moldes distintos, em momentos distintos. Por isso que é importante manter também a fidelidade desse produto. Tem um projeto que a gente está fazendo agora, vai sair, então eu não posso comentar, daqui uns 2 meses eu consigo comentar para vocês, que vai ser feita a produção de 4 peças, na verdade são 2 produtinhos, né? E vão ser feitas 4 peças ao mesmo tempo. Então estão fazendo um molde com 4 cavidades dentro. Cada cavidade, 2 dessas cavidades são iguais, são do produto A, e as outras 2 cavidades são do produto B. Para quê? Para que se produza 4 produtos ao mesmo tempo e 2 de cada ao mesmo tempo. Aumenta a produtividade, reduz o ciclo e melhora a produtividade do produto por causa da escala que eu preciso. Esses copos têm várias cavidades porque precisa ter um escalonamento gigante, né? Quantos copos precisam ser produzidos. A gente tem uma outra coisa que chama porta-molde. O que é o porta-molde? Cada máquina que injeta, ela pode ser diferente. Então imagina que eu tenho uma impressora, né? A Epson e uma outra impressora. Ninguém está pagando de novo nada, né? Mas você tem a Epson e uma HP. Vocês já perceberam que a tinta ela é diferente, o cartucho é diferente, né? O cartuchinho dela é diferente, né? E daí a tinta pode até ser semelhante, mas o cartucho é diferente. Bom, na indústria, como é que resolve essa questão de compatibilidade? Porque lá existem máquinas diferentes. O que eu posso dizer aqui são 2 máquinas, de exemplo. A famosa Home, que é uma das mais famosas que tem, tá? Que é uma empresa que produz máquinas de injeção, que tem um custo mais acessível, e você tem a Milacron, que faz um outro tipo de máquina, são RoboShots, são máquinas de milhões, tá? Um outro tipo de processo, é uma alemã. Elas são máquinas diferentes. Agora, o que acontece? Como você tem o lugar onde nessas máquinas, onde eu coloco o molde, eu consigo produzir um porta-molde, onde eu coloco o molde e esse porta-molde encaixa nessa máquina. Então, para colocar o molde na máquina, eu tenho que também fazer o porta-molde para colocar o molde para que eu encaixe isso exatamente na máquina. Você tem a cavidade, que é o que você vai produzir oficialmente, você tem o molde, que é onde você vai colocar a cavidade, e você tem que colocar esse molde num porta-molde que aí sim vai numa máquina. Então é complexo pra caramba, né? E só para lembrar também que é interessante falar sobre isso, esse molde que você está fazendo, né? Quando a gente fala de molde, ele na verdade está dividido em não. A gente nem fala que são 2 moldes, a gente fala que são 2 tacelos. Né? A gente tem o tacelo macho, o tacelo fêmea, ou mais tacelos. O que é o tacelo? Imagina que eu quero fazer um copo, quero fazer um produtinho redondinho. Eu não consigo extrair isso daí se eu fizer de uma vez só, tá? Então eu divido no meio ele, tá? Então eu divido ele no meio e divido até num tubo que vem aqui por dentro para poder fazer a cavidade do copo, por exemplo, né? Então eu vou abrir ele aqui e vou puxar um outro tubo do meio. Então esse molde que está fazendo esse copo, ele possui uma cavidade, né? São as cavidades dele, 2 e é constituído por 3 tacelos. O tacelo da direita, o tacelo da esquerda e o tacelo de cima. Tá? Basicamente isso para entender. Eu expliquei de uma maneira mais simples para entender. Óbvio que tem coisas mais complexas, você considera molde, considera quantas cavidades tem, como é que você vai fazer a abertura, como é que você extrai isso do molde também e assim por diante, tá?
Mas eu acho que isso era uma coisa bem rápida que era legal passar para vocês, para entender de vez o que que é um molde, quando a gente fala de molde, o que que a gente está falando, né? A questão da produtividade, como é que a gente aumenta e assim por diante, beleza? Espero que tenham gostado, espero que tenham gostado também dessa bateria de vídeos que a gente está fazendo. Não esquece de seguir a gente no Instagram, no Facebook e agora a gente também está com podcast. Em breve a gente vai começar a chamar algumas pessoas para conversar com a gente no podcast, beleza? Não esquece de dar like, importantíssimo pra gente, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber notificações e até a próxima!